Vamos orar. Santo e eterno Deus, louvado seja o teu nome, Senhor. Queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos reunidos na tua presença, louvando ao Senhor, engrandecendo o teu santo nome, que é digno de ser louvado e exaltado. Tu és o nosso Deus e nosso Pai. Ó Senhor, que privilégio é estar na tua presença e saber que o Senhor ouve a nossa oração e aceita o nosso louvor. Nesse momento, nós pedimos a tua bênção sobre aquilo que iremos transmitir da tua palavra. Que o nosso coração encontre, abra espaço para que a tua palavra penetre e assim faça grande obra na nossa vida. Nós, como teus filhos, precisamos nos alimentar espiritualmente. E o Senhor usa esse meio, que é a tua palavra verbalizada, para tocar o nosso coração e transformar a nossa vida, Pai. Obrigado por isso. Abençoa teu povo também espalhado nesta cidade e por todo o Brasil, e se não por todas as nações, Pai. Que a tua palavra tem sido pregada, nós queremos pedir a tua bênção sobre todos. Em nome de Jesus, amém. Você já esteve, ou de repente pode estar manifestando uma preocupação excessiva, ou pensando nas decisões de amanhã, e isso tem lhe importunado, tem lhe trazido uma certa intranquilidade. Você observa, contempla as coisas ainda no horizonte, e aquilo lhe traz angústia, lhe causa insônia. Às vezes você tem tensões musculares, ou um certo medo irracional, problemas digestivos, por exemplo. Pois é, meus irmãos, são sintomas de ansiedade. E, de fato, são muito prejudiciais à saúde. E, além do mais, afeta também o nosso relacionamento com Deus. E o título desse sermão é Diga Não à Ansiedade. E eu gostaria, nesse momento, de ler um texto no qual Jesus, ele exortou os seus discípulos, os instruindo, orientando-os como lidar com a vida, de tal sorte que a ansiedade não venha a ser um problema para lhes tirar a paz, e tampouco o empecilho para o desenvolvimento da sua comunhão com Deus. E o texto que nós queremos ler está em Mateus capítulo 6, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Em Mateus capítulo 6, nós queremos ler do versículo 25 até o versículo 34. Leiamos então a palavra de Deus, que diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem e nem ajuntem celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo,
que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Até aqui. Meus irmãos, esse texto faz parte das palavras de Jesus no Sermão do Monte. O Sermão do Monte envolve o capítulo 5 até o capítulo 7. E nesse momento aqui, eu peço que você continue com a sua Bíblia aberta. Nesse momento aqui do sermão, Jesus ele proclama a mensagem autorizada do rei, porque o Evangelho de Mateus trata de Jesus como o Rei dos Reis. O Messias, aquele prometido que viria em resgate do seu povo, apresentando o seu reino. Então ele proclama essa mensagem autorizada do rei, dizendo que o acesso ao reino depende de uma verdadeira justiça interior, baseada na fé no rei e expressa por obediência à sua palavra. Então nós vamos observar aqui a importância do exercício da fé e a obediência à palavra de Deus, para que aqueles que vivem no reino vivam de uma maneira tal que agrade ao seu rei. Porque a vida daqueles que estão no reino é uma vida espiritual. E nessa seção aqui do capítulo 6, Jesus ele mostra a justiça do rei, que a justiça do reino é aplicada à vida cotidiana, em contraste com as práticas judaicas vigentes. Mais precisamente instruindo que os recursos não devem ser acumulados, todavia consagrados a Deus, que pode suprir as verdadeiras necessidades daqueles cuja primeira preocupação é o seu reino. Observem que, antes desta passagem que nós lemos, no contexto anterior, Jesus fala sobre os tesouros no céu. Então, a importância para aqueles que são súditos dos reis, do rei, que vivem neste reino, é que as suas preocupações sejam voltadas para tesouros que são eternos. Seu objetivo é alertar os seus discípulos quanto à avareza e quanto à preocupação com o suprimento de suas necessidades. Por isso é que Jesus inicia aqui o texto dizendo, por isso vos digo. Jesus ele inicia com essa expressão, deixando claro que aquilo que foi dito anteriormente, aquilo que ele dissera para os seus discípulos que estavam à sua volta, ele fala isso concluindo que para se manter a maneira correta de exercitar as manifestações tradicionais da religiosidade judaica, tais como a prática de esmolas, o jejum e a oração, que ele citara dos versículos 2 até o versículo 18, é necessário buscar as perspectivas do reino, a prática da verdadeira justiça. Lembra que no texto que nós lemos, Jesus diz, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Então, a prática da verdadeira justiça é aquela que não se faz para ostentar, tais como a lealdade absoluta aos valores do reino. Observe aqui, que no versículo 19 ao 24, quando ele fala dos tesouros do céu, ele está falando de um homem verdadeiramente justo. É aquele homem que investe no céu.
E ele fala também da confiança inabalável em Deus, em tê-lo como Pai. E ele cita isso, mostrando que aquele que tem Deus como Pai não precisa se preocupar com as provisões aqui da terra, porque Deus as supre. Portanto, meus irmãos e amigos, baseado nesta confiança inabalável em Deus, eu gostaria de lhes apresentar 3 razões pelas quais não devemos andar ansiosos. Quais sejam? A primeira, porque Deus cuida de tudo que Ele criou. E Ele vai citar exemplos aqui, mostrando para os seus discípulos que, de fato, Deus criou todas as coisas. E que se Deus criou todas as coisas, Ele tem o controle e as mantém. Então, se Deus cuida das aves e cuida do lírio do campo, por que não Ele não cuidaria de você? Não cuidaria de mim? A segunda razão é porque nós não podemos acrescentar nada ao curso da nossa vida. E a terceira, por fim, é porque os descrentes é que se preocupam em demasia. Então, queremos iniciar observando aqui a primeira razão, porque Deus cuida de tudo que Ele criou. Versículo 25, 26, vamos repetir. Ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos, preocupados pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Aí ele continua: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valei vós mais do que as aves? Ele faz essa pergunta. No versículo 28 ao 30, ele diz: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Então, Jesus, ele usa aqui 2 argumentos apresentando para os seus discípulos a importância que é de nós termos o foco naquilo que é correto. Jesus, ele argumenta, expressando por beleza inigualável e força, o dever de depender da providência de Deus quanto às coisas que nós precisamos. Por isso é que ele diz: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? E para ilustrar isso, ele cita que Deus nos deu a vida, que é muito mais importante do que comida, e nos deu o nosso corpo, que é muito mais importante do que vestimenta. Em outras palavras, aquele que nos deu o maior, que é a vida, porventura não nos daria o menor, que é o nosso alimento e aquele que nós precisamos vestir? Aquele que formou o corpo, algo tão complexo e harmônico, soprando o sopro da vida, numa demonstração de poder e bondade, porventura não cuidará provendo a nossa proteção e vestimenta? E nesse ponto específico, Jesus trata sobre o verdadeiro exame das intenções do coração, no que se refere às preocupações, meus irmãos. Jesus, ele usa um argumento que era padrão entre os mestres judeus e se valia de uma comparação utilizando a expressão quanto mais. Ora, se Deus cuida dos pássaros e os mestres da lei sabiam disso, concordavam que Deus sustenta a sua criação, quanto mais dos seres humanos. Ele considera que as aves não têm ansiedade quanto ao suprimento de suas necessidades. Ou vocês acham que tem? Elas não semeiam, elas não colhem, no entanto, regularmente são alimentadas pelas mãos de Deus. Jesus disse:
vocês são mais importantes do que as aves. Será que Deus permitirá que não sejais cuidados? De forma alguma. Será que não vale para Deus mais do que as aves? Certamente devis confiar naquele Pai universal, que assim como cuida das aves, também cuida daqueles que o temem. Jesus também considera o cuidado de Deus com os lírios do campo, uma flor silvestre. O lírio não trabalha nem tece, e ainda noite e dia ele cresce e exala o seu perfume. Além do mais, expondo uma beleza que nem o monarca Salomão, o grande rei do Oriente, pôde contemplar e ser ornado. No entanto, essa beleza do lírio é de curta duração, de Jesus. Parece ser uma coisa sem valor, e é mesmo assim tratado, meus irmãos. Logo ela murchará e sua linda flor será queimada. As flores, elas eram o combustível que as mulheres naquele tempo usavam como aquilo que supriria o forno para que elas assassem os pães. Quando Deus assim veste um lírio, uma linda flor, prestes a perecer, pergunto, ele não se importará com seus filhos? Será que seus filhos que ele ama e são imbuídos de imortalidade, carecem do que é adequado para eles e devem em vão confiar no Deus que adorna o lírio do campo? De forma alguma. Portanto, o cuidado de Deus é expresso para com todas as suas criaturas. O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. É o ser criado que tem a capacidade de interagir com o seu Criador e usufruir de suas benesses espirituais, tais como comunhão com Deus e o amor. Será que o pai o desprezaria, abandonando a própria sorte? É claro que não. Então, unicamente o homem deve confiar e temer a Deus em todos os seus desígnios. Saia daqui hoje, pelo menos com isso na sua mente e no seu coração. Confie em Deus. Nos nossos dias, meus irmãos, cada dia mais a vida é mais corrida. As pessoas têm ficado mais impacientes, estressadas e preocupadas. O tempo hoje, mais do que nunca, é dinheiro. Nessa busca pelo material, na ânsia de conquistar, tem havido um desenfreado descontrole emocional e as pessoas com doenças psicossomáticas estão lotando os consultórios médicos. Devido ao materialismo, ser o centro das atenções deste mundo caído, há sempre uma armadilha posta, tentadora, buscando atrair os cristãos para o desvio do foco principal, que é Deus, o seu Criador, o seu Pai Celestial. Assim então surge a ansiedade, e quanto mais ela aumenta, mais diminui a nossa fé. O que dizer então da doutrina da prosperidade? A doutrina da prosperidade, que é um exemplo bem contemporâneo. Os seus líderes pragmáticos, eles apostam na atração pelo ter, pelo possuir. Eles usam o nome de Deus em vão para enganar os fiéis, ensinando-os a somente buscar as bênçãos do Senhor e não o Senhor das bênçãos, tirando o proveito devido na exploração da sua fé, conseguindo assim seus objetivos materiais. Esses líderes são cegos e também são guias de cegos. O que ocorre é que essas pessoas se tornam pessoas frustradas e ansiosas por não concretizarem as suas ambições.
As crises de ansiedade têm se manifestado em longa escala devido à irracionalidade de muitos, quando desconsideram que são mais importantes para Deus do que as próprias aves do céu, bem como a flor do campo, que são frutos da criação de Deus. O que fazer então diante desse quadro? Meus irmãos, quem dera as pessoas olhassem à sua volta e observassem nas aves, meditassem. Quem cuida das aves? Poderiam chegar à seguinte conclusão: se as aves que não podem, em qualquer sentido real, fazer planos para o futuro, não têm razão para preocupar-se, muito menos o homem, dotado de inteligência, de modo que pode pensar no futuro, não devia ser dominado pela ansiedade. Perguntaria para você nesta noite: o que é que tem preocupado você? Nesse momento, você se encontra em meio a aflições, angústias e preocupações excessivas. Mediante suas lutas diárias, pensamentos pessimistas, problemas aparentemente indissolúveis, você busca Deus para solucioná-los ou tem procurado resolver sozinho? Você de fato confia que Deus é capaz de olhar para você com amor e compaixão para ajudá-lo nos seus dilemas? E eu quero encorajá-lo que você busque a presença de Deus, que você rogue por sua graça e misericórdia, porque Deus está pronto para abençoar a sua vida, cuidar de você e lhe curar dessa crise de ansiedade. Nós vimos a primeira razão para não andarmos ansiosos, porque Deus cuida de tudo que Ele criou. E agora veremos a segunda razão, porque não podemos acrescentar nada ao curso da nossa vida. Versículo 27 diz: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O côvado é uma medida que vai do cotovelo até a ponta do dedo médio. E esses termos de comprimento, eles são frequentemente aplicados à vida na palavra de Deus. E nesse texto aqui também o é. E o salmista, por exemplo, ele diz: ensina-me a medida dos meus dias. E nesta passagem é usado para denotar um pequeno comprimento. Ou seja, você não pode aumentar a sua estatura nem mesmo no menor grau. E o sentido desta palavra, estatura, no original é idade. Idade. Dando uma conotação de que um homem não pode aumentar a duração da sua vida. A sua maior ansiedade não tem o poder de aumentar sequer uma hora além da hora marcada para a morte. E esse argumento ele é retirado de nossa extrema fraqueza e impotência. E a pergunta então seria: perceba, quem dentre vós, por mais preocupado que esteja, pode alongar a extensão de sua vida por um pouco que seja? Portanto, os seus poderes, os meus poderes, são inúteis e não podemos fazer nada. Deus, por sua providência, ordena e organiza as circunstâncias de sua vida, da minha vida. Então, reconhecendo que Ele é que cuida de seu crescimento e suprimento, quão óbvio é depender dEle quanto a todos os seus esforços, sentindo que somente Ele
é capaz de conceder a você os meios de preservar a sua vida. Salmo 139:16 diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Meus irmãos, seja o que for que nós estivermos passando, vivendo, nós não temos poder para acrescer nada ao curso de nossa vida. A ansiedade, ela nos traz a impaciência, e nós não podemos viver assim. William Hendrick disse o seguinte, abre aspas, alguém poderia dizer ao chegar aos 70 anos, hoje alcancei mais um marco em minha vida. Ou seja, o que ela alcançou foi mais um marco, o seu 70º marco. Nada além disso. Ele continua, acrescentar um côvado a 70 quilômetros, por exemplo, seria uma coisa mínima, essa medida aqui, ó. Porém, mesmo esse pouco, ninguém pode alcançar por meio da preocupação ansiosa. Portanto, meus irmãos, a conclusão é que, diante das circunstâncias adversas, a preocupação demasiada, a ansiedade, isso não vai acrescentar nada para melhor. Caso você esteja ansioso, você acha que pode mudar o quadro sozinho? É claro que não. Se Deus não agir na sua vida, se Deus não operar, você sozinho não terá condições de vencer. É uma luta desigual. Jesus pode transformar a sua vida curando a sua ansiedade. Nós vimos aqui a primeira e a segunda razão para não andarmos ansiosos. Vamos lembrar, recapitular. A primeira é porque Deus cuida de tudo que Ele criou. E a segunda é que nós não podemos acrescentar nada ao curso da nossa vida. Agora vamos ver a terceira razão. Porque os descrentes é que se preocupam em demasia. Olha o que diz o texto, versículo 31 a 33. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Aí Jesus vai e conclui, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O mundo pagão buscava, de fato, suprir essas necessidades, meus irmãos. Os gentios, que são desprovidos da verdadeira doutrina e religião, eles são aqueles que tornam sua principal ansiedade a busca pela comida e pela vestimenta. Entretanto, Jesus lembra a seus ouvintes que eles podem confiar no Pai e devem buscar o seu reino. Aqueles que têm o conhecimento do Pai Celestial devem, no íntimo do seu coração, ter a confiança de que Ele suprirá todas as suas necessidades. Ele tem o controle de todas as coisas e sabe o que é melhor para os seus filhos. Portanto, o que devem fazer é buscar em primeiro lugar o seu reino e viver uma vida justa, de obediência e temor a Deus. O cristão deve tornar, então, o governo soberano de Deus e o correto relacionamento com Ele a maior das prioridades da sua vida. Por isso que Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas as pessoas não querem se relacionar com Deus. A ansiedade, ela é inconsistente com essas prioridades, porque põe em dúvida a soberania e a divindade de Deus e nos desvia dos nossos verdadeiros objetivos da vida. Deus proverá todas as necessidades daqueles que arriscam tudo por Ele. Saiba disso.
Meus irmãos, os maiores dilemas do mundo é porque a incredulidade tem imperado. A ansiedade é um tipo de incredulidade, é um pecado. O mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus. A grande maioria das pessoas não conhecem a Deus, não o buscam se submetendo à sua vontade. Como diz lá em Romanos 3:10 e 11, como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Nesse mundo caído, o paganismo se manifesta nos corações dos homens. As pessoas se voltam para as coisas materiais, transformando-as em seus ídolos do coração. A escravidão do pecado as prende de tal maneira que não conseguem enxergar Deus como o verdadeiro provedor de suas vidas, impedindo-as de adorá-lo verdadeiramente. H.B. London Jr., ele diz o seguinte: a agenda de Deus é maior que a nossa, e seus planos têm tudo a ver com as necessidades contemporâneas. Baseado nisso, eu pergunto: sabendo que Deus age diante das necessidades, na sua agenda, buscar a Deus tem sido prioridade? Você se considera como alguém que busca o reino de Deus e a sua justiça? Ou seja, se submete ao seu senhorio e busca fazer a sua vontade, obedecendo com temor e tremor? Isso é que faz toda a diferença. Quando nós buscamos a Deus, nós conhecemos a sua vontade. E a nossa vida será uma vida diferente. Queremos concluir, meus irmãos, citando exatamente o versículo pelo qual Jesus conclui o seu argumento, fazendo algumas considerações. O versículo que eu quero recitar aqui é o 34. Observe aí. Ele diz, portanto, uma expressão conclusiva. Ele diz, não vos inquieteis, não vos preocupeis demasiadamente com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Ou seja, terá as suas preocupações, cuidará de si mesmo. Basta ao dia o seu próprio mal. Esta palavra aqui quer dizer, seu próprio problema, a sua própria aflição, a sua própria dificuldade. Em outras palavras, é como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: sem ansiedade, entreguem o seu caminho a Deus. O mal, o problema, a ansiedade de cada dia que vem é suficiente. Não confunda a mente com preocupações inquietas sobre outro dia. O reverendo Hernando Dias Lopes tem uma expressão que ele diz o seguinte: a ansiedade nos leva a perder a alegria do hoje por causa do medo do amanhã. Por isso que Jesus diz aqui, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Tem também um devocional que eu fiz um tempo atrás, que o autor daquele devocional, ele diz que a ansiedade é o juro que você paga por um problema, o juro que você paga hoje pelo problema de amanhã. E nós nem sabemos se de fato aquilo que está nos trazendo a ânsia excessiva acontecerá. Meus irmãos, quem tem por certo que viverá para ver o outro dia? Você tem isso por certo? Se assim viver, isso trará seus próprios problemas. E também o cuidado de Deus com o suprimento sobre todas as necessidades do amanhã. Ele é o mesmo Pai, ontem, hoje e amanhã, e cuidará das nossas necessidades, hoje e amanhã. Ele fará, como faz agora,
a provisão adequada e suficiente para os seus filhos. Portanto, não aumente os cuidados de hoje, tomando emprestado problemas do futuro. Cumpra o seu dever fielmente agora e dependa da misericórdia de Deus e de sua ajuda divina para os problemas que ainda estão por vir. Se você viver uma vida centrada nas coisas de Deus, certamente você saberá lidar melhor com os problemas de amanhã. A verdade é que nós sempre lidaremos com os problemas, com as dificuldades, com as aflições. No mundo tereis aflições, disse o Senhor Jesus. Mas Ele não nos deixou só, Ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Albert Barnes, um teólogo americano, ele disse o seguinte: somente o homem de todas as criaturas da terra deve se irritar e se preocupar com o futuro. Em vez disso, como o restante da criação, vamos depender da ajuda do Pai Celestial e sentir que aquele que ouve o canto dos pássaros e os alimenta também suprirá as nossas necessidades. Fecha aspas. Meus irmãos, digo-lhes que aqueles que não conhecem a Deus ficarão sim ansiosos com o futuro. Mas aqueles que o conhecem podem perfeitamente confiar nele para suprir as suas necessidades. Não há pecado em se planejar o futuro. Não há pecado nisso. Até diria que é importante fazê-lo. Uma vida programada, organizada, isso prova cuidado e prevenção. Agora, viver ansioso por causa do futuro, sim, é pecado. Perguntaria, como olhar para Deus em meio às irritantes preocupações que nos assolam? A resposta ideal é depositando humilde confiança nele. Depositando humilde confiança nele. Seguros em suas mãos, superaremos as tempestades e chegaremos a um refúgio de paz, meus irmãos. Lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Por fim, diante do exposto, quão necessário é a importância de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Em nossas afeições, nos projetos, nos sentimentos e decisões de cada dia. Sempre com os desejos e a meta no céu. É assim que deve ser a vida de um crente. Com esse sentimento no coração, temos certeza de tudo o que precisamos. Nós temos certeza. Porque Deus supre. Não nos deixa faltar aquilo que necessitamos. Deus, nosso Pai, estará conosco, e na vida e na morte, tudo ficará bem, meus irmãos. Aquele que está com o Senhor está seguro. Não permita que a ansiedade destrua a sua vida. Ansiedade, uma outra palavra definida para ansiedade é estrangular. Algo que puxa para o lado oposto. Pode estar estrangulando a sua vida. Renda-se ao Senhor. Busque ao Senhor. É isso que Jesus diz. Esta é a grande lição. Lição para os seus filhos. Lição para aqueles pelos quais Ele deu a sua vida. Jesus deu a vida por você. Será que Ele não se preocupa com você? Você vale muito mais, é muito mais importante para Deus do que uma ave e do que um lírio, uma flor silvestre, que logo é lançada no fogo. Você tem vida, vida espiritual. Você é imortal.
Você é importante para Deus. Lance sobre ele a sua ansiedade. Desprenda-se. Confie em Deus. Deus seja louvado, engrandecido e exaltado, hoje e sempre. Amém. Vamos orar. Pai, nós te damos graças por tua palavra. Nós observamos aqui, Senhor, nesse texto, como Jesus, ele tem a preocupação de nos instruir para uma vida que depende de Deus, voltada para os tesouros eternos. Uma vida que confia plenamente no Senhor, que diante das circunstâncias da vida, o Senhor está sempre presente, cuidando de nós em todos os sentidos. Nos ajuda, Senhor, a aprendermos a lidar nesta vida, neste mundo, procurando estar sempre aos pés da cruz, uma vida de humildade e de total dependência de Deus, o nosso Criador, que nos ama, tem o melhor para nós. Obrigado porque nós já temos o melhor desta vida. Jesus Cristo, aquele que entregou a vida por nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, está presente conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nos ajuda, Senhor, a olhar para Ti, buscar em Ti solução para todos os nossos dilemas, confiando plenamente no Senhor. Obrigado por esta palavra que fala ao nosso coração. Em nome de Jesus que oramos. Amém.